Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal EP Produção, um canal que aí aborda os mais diferentes temas relacionados à engenharia de produção. Eu me chamo Lucas Costa e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nosso treinamento do Relatório A3. A gente vai estar vendo mais um módulo, que é o módulo 3, onde a gente vai estar desvendando o Relatório A3, começando a desvendar esse relatório. Então, sem mais delongas, vamos logo para o nosso vídeo. Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento do Relatório A3 e enfim chegamos aí ao módulo 3 desse treinamento. O nosso módulo 3 a gente vai estar falando sobre desvendar o Relatório A3 definindo o lado esquerdo. Lembrando que o Relatório A3 ele é definido aí, a gente pode categorizar ele em dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. E nesse módulo 3 a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o lado esquerdo, tá ok? Então, pessoal, esse é o nosso formato do nosso relatório A3, tá? Lembrando, como eu falei para vocês, a gente pode definir em dois lados, lado esquerdo e lado direito. E no lado esquerdo, a gente tem 4 etapas que a gente vai estar passando. Lembrando que, ao todo, nós temos 7 etapas, ok? Então, no lado esquerdo, ele se refere sempre ao estado atual do nosso problema, ok? E dentro desse lado a gente tem, como eu falei para vocês, 4 etapas. A primeira etapa é relacionada ao background, o contexto. A segunda etapa é relacionada à condição atual. A terceira etapa, aos objetivos e metas. E a última etapa do nosso lado esquerdo, a gente tem como análise da causa raiz. Então, a nossa primeira etapa, que seria o background, o contexto, é o primeiro passo para a gente conseguir um entendimento completo do problema. Então, por isso, a gente não pode economizar esforços para visualizar todo o contexto, pois um detalhe esquecido aí pode prejudicar bastante na identificação do nosso problema. Então, para começar, a gente precisa então entender o problema. E para entender esse problema, a gente precisa sempre ir ao local onde esse problema acontece, que é o que como a gente vai conseguir identificar atentamente esse fenômeno, né, esse problema de uma maneira geral. E por isso é tão importante a gente ir ao Gemba. E aí eu fico a pergunta para vocês sabem de fato o que é Gemba? O que essa palavra significa? Então, Gemba, ela nada mais do que, de fato, você ir aonde o problema está, onde o problema acontece. Então, é a melhor forma de você entender o problema, de entender todo o contexto que está relacionado ao problema, é você visitar, de fato, aonde esse problema está. Então, sempre quando você se deparar com um problema, vá onde esse problema está. Nunca analise um problema de longe, porque aí você não vai conseguir ter todas as informações referentes para você solucionar esse problema. Então, você precisa ir em loco. Então, converse com as pessoas que estão relatando o problema, tenha esse entendimento. Então, por isso é tão importante essa palavra, ir ao Gemba, ou seja, ir aonde o problema acontece. Portanto, nessa etapa deve-se realizar as seguintes tarefas. Então, a definição do problema, o histórico do problema, o levantamento aí das perdas atuais, as avaliações dos possíveis ganhos que você vai ter ao solucionar esse problema, a identificação dos principais efeitos e, consequentemente, você vai começar a elaborar esse seu documento, tá? E aí eu deixo uma frase muito relevante aí para vocês, que ela faz todo o sentido quando a gente fala em definição de problema, né? Porque se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, por isso é tão importante a gente definir bem o problema, porque quando a gente definir bem, a gente vai sim saber aí de fato aonde a gente vai estar chegando ao final da resolução desse problema e quais são os objetivos que a gente vai estar alcançando ao final. Então, invistam bastante tempo nessa primeira etapa, porque ele é super relevante e ela com certeza vai dizer se você vai ter sucesso ou se você não vai ter sucesso quando você aplicar a ferramenta do Relatório A3. Ainda dentro do background, como eu falei para vocês, qualquer informação do contexto é essencial para o entendimento da extensão e da importância do problema. Então, itens que devem ser incluídos nessa seção são como foi descoberto o problema, por que o problema é importante para os objetivos da empresa, então quais são as partes envolvidas, qual o sintoma do problema,
as experiências anteriores, isso também é muito relevante, porque as experiências anteriores podem estar gerando algum impacto na situação atual, a estrutura, o contexto da empresa e assim por diante. E existem algumas ferramentas que podem nos auxiliar na identificação desse background, desse contexto, né? Que são elas, a folha de verificação e a carta de controle. Então, nesse treinamento aqui, a gente não vai estar dando entrada em cima dessas duas ferramentas, mas daí cabe você pesquisar um pouquinho mais sobre elas, porque vão te ajudar a você identificar esse background, ok? Finalizado o contexto, então a gente já caracterizou o nosso problema, já delimitou aí o nosso problema e agora a gente parte para a segunda etapa, que seria a definição da condição atual. Então, quando estamos lidando aí com problemas, geralmente a gente sempre usa o pensamento mais simples para identificar as suas causas. Isso é um erro muito grande, né? Então, a gente sempre precisa evitar essa condição. Porém, não é raro as ocasiões que deixamos alguns detalhes despercebidos. Então, na primeira etapa, usamos ferramentas que nos ajudam a entender as possíveis causas do problema. Então, através da observação e levantamento de dados. Lembrando sempre que dados são sempre os mais importantes para a gente nos ajudar a tomar de decisão. Então, agora, com a segunda etapa, a gente vai usar os meios de entender o comportamento desse problema. E aí, a gente pode usar de novo de algumas ferramentas que vão com certeza dar subsídios para a gente tomar essa decisão e começar a preencher ainda mais o nosso relatório A3. Então, a gente pode usar o histograma, o diagrama de Pareto, o diagrama de dispersão e o fluxograma. E aí, dentre deles, eu ressalto como o fluxograma um dos mais importantes, porque você vai conseguir identificar o seu processo de ponta a ponta e saber exatamente em que etapa desse processo está ocorrendo o problema. Isso vai te ajudar a, de fato, a delimitar a sua área de atuação, né? Então você vai conseguir ser muito mais focado quando você utiliza o fluxograma. A nossa terceira etapa do nosso relatório A3 é os objetivos e metas. Então, quando a gente faz a questão dos objetivos e meta, é importante porque a gente precisa entender as causas principais. Então, nesse momento, já é possível pensar nas mudanças necessárias no sistema atual para então a gente começar a trabalhar. Mas então, como que a gente consegue fazer isso? Então, é sempre importante a gente definir objetivos claros, como os ganhos de produtividade, por exemplo, em 30%, ou então a diminuição de gargalos em 90%. O que isso tem em comum? A gente está sempre sendo bem objetivo quando a gente define nossos objetivos e metas, tá? E uma maneira da gente utilizar, que vai nos auxiliar à definição de uma meta, é sempre utilizar a metodologia da SMART. Provavelmente, talvez vocês conheçam, e caso vocês não conheçam, é uma metodologia muito útil para você estar definindo a sua meta, né? Estabelecendo uma meta. Então, ela vai ajudar você a definir as expectativas de maneira clara e objetiva para, então, assim, maximizar suas chances de poder alcançá-la. Então, se você não conhece, o SMART, né, tem cada uma dessas letras tem um significado por trás. Então, o S vem de específico, né? São todas palavras traduzidas do inglês, mas aí o S ele vem de específico, ou seja, a sua meta ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva e detalhada para não haver margem para erros, ou seja, quando você define sua meta, você não precisa, a outra pessoa que vai estar analisando, ela não pode ter margem para erro na interpretação, então ela precisa ser bem específica e aí você vai delimitando bem a sua área de atuação. O M vem de mensurável, ou seja, ela deve ser quantificável e capaz de ser medida. Então, você precisa quantificar a sua meta. Então, lembra quando eu falei lá atrás a questão de 90%? Então, eu estou quantificando a minha meta para poder ser de maneira bem objetiva e bem clara. Então, ela precisa ser alcançável. Então, ela deve ser alcançável e desafiadora. Lembrando que não adianta eu colocar uma meta que eu sei que vou alcançar em pouco tempo, e porque ao mesmo tempo ela não vai estar sendo desafiadora. Então tem que sempre tentar achar um meio termo entre ser alcançável e ser desafiador, tá? O R vem de relevante, ou seja, ela tem que causar um impacto positivo aí na sua organização, no seu departamento. Então sempre procure pensar em relação à relevância da sua meta. E por fim,
e não menos importante, ela precisa ser temporal, ou seja, ter um tempo determinado para ser finalizada, porque senão você vai seguindo com aquela meta e nunca vai ter fim. Então, a definição do tempo ajuda a gente em quando a gente vai definir que essa meta ela precisa ser finalizada. Então, isso auxilia muito nas atividades do dia a dia, quando você vai sinalizando pequenos steps, tá? Então, beleza, essa é a metodologia da SMART. Então, vocês podem ser utilizados, eu recomendo bastante vocês utilizarem essa metodologia na hora de definirem suas metas. Por fim, a nossa última etapa dentro do lado esquerdo do nosso relatório A3, lembrando que a gente já definiu aí o problema, já levantamos o contexto do nosso problema, passamos pela condição atual, chegamos na definição das nossas metas e agora então a gente chega para a análise da causa raiz. Então o foco dessa parte é bem simples. Então é identificar a causa raiz do problema. Como as possíveis causas levantadas e o uso dos diagramas, eles podem ajudar no nosso entendimento. Então é possível então filtrar aquelas causas que são os maiores impactos do nosso processo. E como que a gente pode fazer isso? Então, para seguir e concluir essa parte, a gente pode utilizar das seguintes atividades. Então, é definir as causas mais influentes, escolher essas causas mais prováveis, fazer a análise dessas causas e, então, especificar as contramedidas, tá? E aí, eu sempre boto como sempre importante nessa etapa a questão do trabalho em equipe. Por quê? Você não adianta realizar um relatório A3 sozinho, com a sua única visão, porque você vai ser muito direcionado, você vai ter que colocar sempre as suas ideias. E aí, o importante do trabalho em equipe é sempre que você, quando compartilha essa experiência de realizar um relatório A3 com outras pessoas, não necessariamente da sua área, pode ser de qualquer outra área, cada um vai contribuir com a sua visão. Uma vez que cada um contribui com a sua visão, você vai conseguir ter uma abrangência maior de possibilidades para poder tratar um determinado problema, ok? Então, para conseguir realizar essas tarefas, é sempre preciso utilizar as seguintes ferramentas. Então, você pode sempre utilizar dos 5 porquês, o brainstorm, o diagrama de causa e efeito e a matriz de esforço e impacto. De novo, procurem por essas ferramentas, porque são ferramentas bem usuais, bem comuns do dia a dia, mas que geram bastante resultado quando bem aplicadas e aplicadas na identificação da análise da causa raiz. Então, essa é uma das atividades mais importantes do relatório e com ela a gente fecha aí o nosso lado esquerdo do relatório A3, perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado desse mais um módulo desse treinamento e em breve aí a gente volta a se falar para apresentar então o nosso módulo 4, que seria desvendando o relatório A3, definindo aí o lado direito. E aí a gente conclui nesse nosso treinamento com esse mais último módulo. Perfeito, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!